Você sabia que existe um inimigo invisível, mas tão real, que está neste momento exato tentando destruir sua vida? Você tem sentido um peso inexplicável, como se algo estivesse constantemente bloqueando suas vitórias, sua paz, sua alegria. Essa não é uma encomenda, não é apenas má sorte. Há uma guerra espiritual acontecendo ao seu redor, e você está no centro dela. Imagine acordar todas as manhãs com uma certeza absoluta. Nenhum ataque do inimigo pode afetar sua família, suas finanças, saúde ou sua mente. Imagine viver sem aquele medo constante, sem aquela angústia que parece não ter explicação. É possível, sim. É mais do que possível. É o que Deus prometeu para você. Hoje eu vou revelar algo que o inimigo tem lutado ferozmente para esconder de você. Um segredo tão poderoso que fará com que Satanás trema só de ouvir seu nome sendo invocado. Uma arma espiritual que colocará uma parede de proteção impenetrável ao redor de sua vida, de sua casa, de seus filhos e de tudo o que você ama. A Bíblia diz em Tiago 4:7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas como resistir? Como fazer Satanás fugir da sua vida? Muitos cristãos foram derrotados porque nunca aprenderam a usar corretamente a autoridade que Jesus já entregou nas suas mãos. Você já se disse por que algumas pessoas parecem ser constantemente atacadas, enquanto outras vivem em paz? Porque alguns cristãos são atormentados por pensamentos negativos, enfermidades persistentes e problemas sem fim, enquanto outros caminham em vitória. A diferença não está em quem Deus ama mais. A diferença está em quem entendeu o poder que já foi dado a todo filho de Deus. O inimigo conhece suas fraquezas, ele estudou seus pontos vulneráveis há anos, ele sabe exatamente quando atacar, como atacar e onde atacar para causar o máximo de dano possível. Ele é astuto, ele é estratégico e ele não joga limpo. Mas e se eu disser que você pode mudar completamente as regras desse jogo? E se eu revelar que existe uma maneira de orar que faz Satanás recuar imediatamente, uma oração que, quando feita com entendimento e autoridade, cria um escudo espiritual tão poderoso que as trevas não podem penetrar? Essa não é uma técnica complicada que só os super espirituais podem usar, não é um ritual místico ou uma fórmula secreta, é algo que Jesus ensinou claramente, mas que poucos cristãos realmente compreenderam. Pense nas áreas da sua vida onde você tem sentimentos constantes ataques. Talvez seja na sua mente, com pensamentos de dúvida, medo ou depressão que aparentemente não têm fim. Talvez seja na sua saúde, com sintomas que vão e voltam sem explicação. Ou nos seus relacionamentos, onde os conflitos surgem do nada e ameaçam destruir tudo o que você construiu. Essas não são lutas comuns, são manifestações de uma batalha muito maior, uma batalha que está sendo travada no reino espiritual. E você precisa aprender a lutar no mesmo terreno. Você já viu famílias sendo restauradas quando não havia mais solução? Já testemunhou pessoas sendo curadas quando os médicos já não tinham mais esperança? Já presenciaram viciados sendo libertados imediatamente após anos de escravidão? O que permitiu essas vitórias não foram coincidentes. Foi o uso correto da autoridade espiritual que Cristo conquistou na cruz. Imagine como seria sua vida se você soubesse exatamente como orar, para que Satanás nunca mais pudesse se aproximar de você ou de seus amados. Imagine viver sem aquele peso, aquela opressão que às vezes parece sufocar sua fé e sua alegria. Hoje você vai descobrir como fazer isso. Hoje as correntes serão quebradas. Hoje o inimigo perderá todo o terreno que ganhou em sua vida. E o melhor de tudo, você não precisará lutar essa batalha sozinho. O próprio Espírito Santo o guiará em cada passo desse processo. Mas devo alertá-lo,
O que você está planejando ouvir mudará completamente sua vida espiritual. Não será mais possível voltar atrás depois de conhecer essa verdade. E o inimigo fará de tudo para distrair você, para que não continue assistindo este vídeo até o final. Ele sabe que se você aplicar ou ensinar, perderá todo o poder sobre você. Prepare-se para experimentar a liberdade que Cristo prometeu, a paz que excede todo entendimento e a autoridade que é seu direito como filho de Deus. Este é o segredo que Satanás não quer que você conheça, e é por isso que você precisa assistir até o final, para que sua liberação comece agora. Antes de continuar com essa revelação poderosa, quero que você faça algo muito simples, mas extremamente significativo. Neste momento, enquanto preparo meu coração para compartilhar esta mensagem que transformará sua vida espiritual, quero que você escreva nossos comentários a palavra autoridade. Sim, apenas esta palavra, autoridade. Por que isso é tão importante? Porque ao declarar esta palavra, você está proclamando espiritualmente que confirma o poder que Cristo lhe deu. Está declarando que a partir de hoje, você não viverá mais sob o jugo do inimigo. Esta simples ação é um ato de fé que reverbera no mundo espiritual. A Bíblia nos ensina em Marcos 11:23, que aquele que fala e não duvida em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo será feito. Então, ao digitar autoridade nos comentários, você está fazendo uma declaração profética sobre sua vida. E lembre-se, palavras têm poder espiritual. Este pequeno gesto também me ajudou a saber quem está realmente comprometido com sua libertação espiritual. Quem está pronto para receber esta revelação que o inimigo tem tentado esconder por tanto tempo. Não subestime o poder deste simples ato de confirmação. E se este vídeo já está sendo uma vitória para você, por favor, dê um like agora mesmo. Ao fazer isso, você não está apenas apoiando este ministério, está ajudando outras pessoas que precisam desesperadamente desta mensagem a encontrá-la. Pense em quantas vidas serão transformadas porque você decidiu compartilhar esta luz. Agora, prepare seu coração, abra sua mente e seu espírito para receber esta verdade libertadora. O que você revelar a seguir mudará completamente sua compreensão sobre oração e autoridade espiritual. Você nunca mais será o mesmo depois de conhecer esse segredo que o inimigo tem lutado ferozmente para esconder de você. Antes de revelar a você o segredo para orar de maneira que Satanás jamais se aproxima de sua vida, preciso que você entenda algo fundamental sobre a batalha espiritual que estamos enfrentando. Muitos cristãos estão sendo derrotados não porque Deus não os ama ou porque sua fé é insuficiente, mas porque desconhecem as estratégias do inimigo e o poder que já foi colocado em suas mãos. Em Efésios 6:12, a Bíblia nos diz claramente: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta passagem não foi colocada na palavra de Deus por acaso, é um alerta direto sobre a natureza de nossa batalha. O apóstolo Paulo está nos revelando que nossos verdadeiros inimigos não são pessoas, situações ou problemas visíveis. A verdadeira batalha acontece no reino invisível. Satanás e seus demônios estão constantemente trabalhando para criar destruição em sua vida. Eles atacam sua mente com pensamentos de dúvida, medo, ansiedade e depressão. Eles atacam seu corpo com fraquezas, eles atacam suas relações. Com conflitos, mal-entendidos e divisões, eles atacam suas finanças com escassez e dívidas. E o pior de tudo, eles atacam sua fé, tentando fazê-lo duvidar do amor e do poder de Deus. O inimigo conhece bem a palavra de Deus. Ele se distorce
para tentar enganar até os mesmos escolhidos, como tentou fazer com Jesus no deserto. Ele sabe que, se conseguir mantê-lo ignorante sobre sua verdadeira identidade em Cristo e a autoridade que você já possui, poderá continuar tendo acesso à sua vida e causando destruição. Muitos cristãos vivem uma vida de derrota porque foram ensinados a suplicar a Deus que afaste o inimigo, quando, na verdade, Jesus já nos deu a autoridade para expulsá-lo nós mesmos. Em Lucas 10:19, Jesus declarou: Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Observe bem, ele não disse que um dia nos daria este poder. Ele disse: vos dei, tempo passado, esta autoridade já é sua. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não implorou ao Pai que afastasse Satanás. Ele usou sua autoridade e disse: vai-te, Satanás. Mateus 4:10. E a Bíblia registra que o diabo o deixou. Este é o modelo que devemos seguir. Não devemos suplicar, mas ordenar, com a autoridade que já nos foi concedida. Mas agora surge uma pergunta: por que tantos crentes sinceros ainda sofrem ataques constantes, mesmo quando oram? Porque parece que para alguns as orações não são respondidas, e o inimigo continua tendo acesso às suas vidas. A resposta pode surpreendê-lo. Muitos estão orando da maneira errada. Eles usam as palavras certas, mas estão sem a autoridade que Cristo lhes confere. Estão orando com medo, com dúvida, ou pior ainda, estão orando como se estivessem pedindo a Deus que faça algo que Ele já lhes deu autoridade para fazer. Veja o que aconteceu quando os discípulos desejaram expulsar um demônio e não conseguiram. Eles perguntaram a Jesus por que falharam, e Ele respondeu: por causa da sua pouca fé. Mateus 17:20. Não era que eles não tivessem autoridade. O problema era que não estavam exercendo essa autoridade com fé. Em Marcos 16:17, Jesus declara: em meu nome expulsarão demônios. Ele não disse que apenas alguns escolhidos teriam esse poder. Ele disse que todo aquele que crê em seu nome teria essa autoridade. Isso inclui você. Há um princípio espiritual poderoso que poucos cristãos compreendem completamente: a autoridade delegada. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele declarou em Mateus 28:18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, no versículo seguinte, ele delegou essa autoridade aos seus discípulos, dizendo: portanto vão. Esse portanto é crucial. Significa que, com base na autoridade que ele recebeu, ele está enviando seus seguidores com essa mesma autoridade. O inimigo sabe disso. Ele conhece a palavra melhor do que muitos cristãos. E é por isso que ele trabalha incansavelmente para manter você ignorante dessa verdade. Ele treme ao pensar em cristãos que finalmente compreendem a autoridade que tem em Cristo. Pense nisso. Quando um policial levanta a mão para parar o trânsito, os veículos são muito mais poderosos do que param imediatamente. Por quê? Não é porque o policial seja fisicamente mais forte, mas porque ele representa a autoridade do governo. Da mesma forma, quando você, como filho de Deus, usa a autoridade que Cristo lhe delegou, as forças das trevas devem obedecer. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem você representa. Há um padrão consistente nas Escrituras. Sempre que os discípulos usavam o nome de Jesus com fé e compreensão da autoridade que lhes foi dada, os demônios fugiram. Os enfermos eram curados e milagres aconteciam. Mas quando tentavam agir sem essa compreensão, eles falhavam. No livro de Atos, vemos os filhos de Seva tentando expulsar demônios pelo Jesus que Paulo prega. Atos 19:13. Eles estavam usando o nome certo, mas sem a autoridade delegada, porque não tinham um relacionamento pessoal com Jesus. O resultado: o homem possuído, os derrotados e os derrotados.
O nome de Jesus não é uma fórmula mágica. É uma expressão de autoridade que vem através de um relacionamento íntimo com Ele. Observe também como Jesus ensinou seus discípulos a orar no Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Esta não é uma súplica desesperada, é uma declaração de autoridade, é trazer a realidade do céu para a terra através da oração autorizada. 4:7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Note bem, ele fugirá. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Quando você resiste ao inimigo com a autoridade que Cristo lhe deu, ele não tem escolha senão fugir. Esta é uma promessa divina. Você precisa primeiro submeter-se a Deus, confirmando que sua autoridade vem dele e deve ser exercida de acordo com sua vontade. Orar com a autoridade que faz Satanás tremer e fugir da sua vida. Este conhecimento mudará para sempre sua vida de oração e sua caminhada espiritual. Mas antes, preciso alertá-lo. O inimigo fará de tudo para distraí-lo nos próximos minutos. Ele tentará fazer seu telefone tocar, alguém chamar sua atenção ou até mesmo tocá-lo sonolento. Não permita isso. É o momento de sua libertação. O segredo para orar de maneira que Satanás jamais se aproxime da sua vida está na combinação perfeita entre autoridade, identidade e a palavra de Deus. Não é apenas o que você diz em suas orações, mas como você ora, de que posição espiritual e com qual compreensão. A oração que faz Satanás fugir não é uma simples recitação de palavras bonitas ou uma súplica desesperada. É uma declaração de autoridade baseada em quem você é em Cristo e não que a palavra de Deus já tenha sido garantida para você. Em Efésios 2:6, Paulo nos revela algo extraordinário. E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Percebeu o tempo verbal? Não diz que um dia nos assentaremos, mas que já nos fez assentar nos lugares celestiais. Esta é sua posição espiritual atual. Você já está sentado em lugares celestiais com Cristo, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Efésios 1:21. Quando você ora, precisa orar dessa posição de autoridade, não da posição de vítima. Muitos cristãos oram como se estivessem lá embaixo, sendo pisados pelo inimigo, quando na verdade, espiritualmente, estão posicionados acima dele. Esta é a primeira grande revelação. Você deve orar da sua posição em Cristo, não da sua condição momentânea. Sua condição pode ser difícil, você pode sofrer ataques devastadores, mas sua posição em Cristo permanece inalterada. É nesse lugar que sua oração deve partir. A segunda revelação poderosa está em 1 João 4:17. Neste mundo somos como Ele. Como quem? Como Jesus Cristo. Se você quer saber como orar com autoridade, observe como Jesus lidou com o inimigo. Ele nunca implorou, nunca negociou, nunca demonstrou medo. Ele simplesmente ordenava com autoridade, e as forças das trevas obedeceram imediatamente. Em Marcos 1:25, Jesus repreendeu um espírito impuro dizendo: "Cale-se e saia dele." E o espírito imediatamente obedeceu. Este é o seu modelo. Agora, aqui está a chave prática que você está esperando. A oração que faz Satanás fugir e nunca mais se aproximar da sua vida segue este padrão divino. Primeiro, você precisa declarar sua identidade em Cristo. Antes de confrontar o inimigo, afirme quem você é, diga em voz alta: "Eu sou filho do Deus Altíssimo, fui comprado pelo sangue de Jesus, estou assentado com Cristo em lugares celestiais, tenho a autoridade do nome de Jesus, sou templo do Espírito Santo, sou mais que vencedor em Cristo Jesus." Ao declarar sua identidade, você está afirmando sua posição espiritual. Segundo,
Você precisa usar o nome de Jesus com entendimento e fé. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, é uma expressão de autoridade que você tem através do seu relacionamento com Ele. Em Filipenses 2, 9, 10, a Bíblia declara: "Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra." Quando você usa o nome de Jesus, compreendendo sua autoridade, todas as forças das trevas devem ser subordinadas. Terceiro, você deve aplicar a palavra de Deus como uma espada. Efésios 6,17 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Jesus usou a palavra para derrotar Satanás no deserto, respondendo cada tentativa com "está escrito". Da mesma forma, sua oração deve ser baseada não em seus sentimentos ou desejos, mas na autoridade das Escrituras. Quando você declara "está escrito", seguido de uma promessa bíblica, está empunhando a mesma arma que Jesus usou contra o inimigo. Quarto, você deve ordenar com autoridade, não suplicar com medo. Note a diferença entre "por favor, Deus, afaste o inimigo de mim", e "Satanás, em nome de Jesus, eu te ordeno que saia da minha vida, da minha família, da minha mente, das minhas finanças". A primeira oração é uma súplica. A segunda é uma ordem baseada na autoridade que Cristo já lhe concedeu. Jesus disse em Lucas 10:19 que nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Pisar significa impor domínio, não implorar. Quinto, mantenha-se firme. Em Efésios 6:13, Paulo nos instrui: "Depois de terdes vencidos tudo, permanecei firmes." Muitos cristãos oram com autoridade uma vez e não vendem resultados imediatos, desistem. Mas a firmeza é essencial. Quando você declara sua autoridade sobre o inimigo, deve permanecer inabalável nessa posição, independentemente das situações. Lembre-se, estamos lutando no reino, no espiritual, não no natural. Vou compartilhar agora um exemplo prático de oração com autoridade que expulsa Satanás permanentemente. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que sou filho do Deus Altíssimo, lavado pelo sangue do Cordeiro, assentado com Cristo em lugares celestiais. Pela autoridade que me foi dada, eu ordeno a Satanás e todas as suas forças que saem imediatamente da minha vida, da minha mente, do meu corpo, da minha família, das finanças minhas. Está escrito que, resistindo ao diabo, ele fugirá de mim. Em mim, aquele que está no mundo, está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Em nome de Jesus, quebro toda maldição, todo jugo, toda fortaleza espiritual que foi estabelecida contra mim, porque aquele a quem o Filho libertou é verdadeiramente livre. Esta oração, quando proferida com fé e entendimento da sua autoridade em Cristo, é como fogo para o inimigo. Ele não pode permanecer onde a autoridade de Cristo é exercida com sinceridade. Mas devo alertá-lo. A eficácia dessa oração não está nas palavras exatas, mas na fé e compreensão com que são declaradas. Você pode usar suas próprias palavras, desde que respeite os princípios que compartilhei. O importante é que você ore a partir de sua posição em Cristo, usando seu nome com entendimento, aplicando a palavra como uma espada e ordenando com autoridade, não suplicando com medo. Há um testemunho poderoso que preciso compartilhar com você. Uma mulher que participou de nossos estudos bíblicos sofreu ataques constantes de ansiedade e pânico. Ela orava diariamente, pedindo a Deus que afastasse aqueles sentimentos, mas nada mudava. Quando ela aprendeu a orar com autoridade, declarando sua identidade em Cristo e ordenando que o espírito de medo saísse de sua vida, tudo mudou. Em apenas
3 dias, os ataques de pânico cessaram completamente. Ela não mudou apenas nas palavras da sua oração, ela mudou sua postura espiritual, confirmando a autoridade que já possuía em Cristo. Este é o segredo que Satanás não quer que você descubra. Ele sabe que uma vez que você compreende e começa a exercer a ordem que Cristo lhe deu, ele não terá mais acesso à sua vida. É por isso que ele trabalha tão arduamente para manter a identidade dos cristãos na ignorância sobre sua verdadeira e autoridade em Cristo. Agora que você conhece essa verdade, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Você não precisa mais viver com medo do inimigo. Você não precisa mais aceitar seus ataques como uma realidade inevitável. Com a autoridade que Cristo lhe deu, você pode edificar uma parede de proteção espiritual ao seu redor para que o inimigo não possa atravessar. O que acabei de revelar muda tudo em sua caminhada espiritual. Não é apenas uma técnica de oração, é uma transformação completa de sua postura diante do inimigo e de sua compreensão sobre quem você realmente está em Cristo. Quero que você entenda as implicações profundas dessa revelação para sua vida diária, para seus relacionamentos, para sua saúde, para suas finanças e para seu futuro. Pense nisso. Se você realmente entende e aplica o que acabamos de ver, nunca mais você será a mesma pessoa. O inimigo tem mantido muitos cristãos presos em ciclos constantes de derrota, porque eles desconhecem a autoridade que já possuem. Eles continuam implorando a Deus para fazer algo que Ele já lhes deu autoridade para fazer. É como um pai que entrega as chaves do carro ao filho, mas o filho continua pedindo permissão para dirigir sem perceber que já possui tudo o que precisa em suas mãos. A partir de hoje, você entrará em uma nova dimensão espiritual. Áreas da sua vida que permanecem constantemente sob ataque começarão a experimentar paz. Problemas que nunca tiveram solução começarão a se resolver. Por quê? Porque quando você ora com autoridade, você não está apenas falando palavras no ar. Você está exercendo um poder espiritual real que move as forças celestiais. Lembre-se das palavras de Jesus em João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará, e as fará maiores do que estas. Jesus expulsou demônios, curou enfermos, repreendeu tempestades, e ele diz que você fará o mesmo e até mais. Mas isso só acontece quando você compreende sua identidade e autoridade. Para muitos que me assistem agora, esta mensagem chegou em um momento crítico. Talvez você esteja enfrentando um ataque espiritual intenso em sua família. Talvez seus filhos estejam sendo influenciados por forças que tentam afastá-los de Deus. Talvez seu casamento esteja sendo atacado com conflitos constantes e mal-entendidos. Ou talvez sua saúde esteja sob ataque constante, com sintomas que vão e voltam sem explicação. O que estou dizendo é que a partir deste momento, você não precisa mais aceitar esses ataques como uma realidade inevitável. Você tem autoridade para fazer com que essas forças saiam da sua vida. E elas têm que obedecer, não por causa de quem você é, mas por causa de quem está em você e quem você representa. Imagine-se acordando todas as manhãs com uma confiança inabalável de que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Imagine-se caminhando pela vida com a certeza absoluta de que, não importa quais sejam as indicações, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Imagine sua família protegida por um escudo espiritual que o inimigo não pode penetrar. Isto não é uma fantasia piedosa, é seu direito como filho de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:37, porém, em todas estas coisas, somos mais que vencedores para aquele que nos amou. Note bem,
Não diz que seremos vencedores um dia no futuro, ou que estamos lutando para vencer. Diz que já somos mais que vencedores. Esta é sua realidade atual em Cristo. E quando você ora com essa compreensão, os resultados são incomparáveis. O que isso significa praticamente para você? Significa que, a partir de hoje, cada vez que o inimigo tentar atacar sua mente com pensamentos de depressão, ansiedade ou medo, você não vai mais simplesmente resistir ou pedir a Deus que os afaste. Você vai se levantar na sua autoridade em Cristo e ordenar que esses pensamentos saiam imediatamente. Eles devem obedecer. Significa que quando enfermidades tentam se estabelecer em seu corpo, você não vai apenas aceitar isso como uma realidade imutável. Você vai ordenar que saiam em nome de Jesus, sabendo que por suas feridas você foi ao curado. Significa que, quando seus relacionamentos estiverem sob ataque, você vai exercer autoridade espiritual para quebrar toda a obra do inimigo e restaurar o que ele tentou destruir. E mais importante ainda, significa que você viverá cada dia com uma paz que excede todo o entendimento, sabendo que está protegido pelo sangue de Jesus e pela autoridade que ele concedeu. Satanás pode tentar se aproximar, mas ele não poderá tocar em você nem em tudo o que lhe pertence, porque você agora sabe como exercer a autoridade que Cristo já lhe deu. Essa revelação não é para ficar apenas no campo das ideias, é para ser aplicada imediatamente em sua vida, é para transformar sua maneira de orar, sua maneira de pensar e sua maneira de viver, é para libertá-lo de toda forma de medo e escravidão, é para restaurar a você o que Deus sempre quis que a humanidade exercesse nesta terra. O que você fará com esta revelação? Como transformará este conhecimento em uma realidade viva em sua vida? O momento de agir é agora. Antes de mais nada, quero pedir que você faça algo poderoso neste momento exato. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão enfrentando ataques específicos. Não espere, faça isso agora mesmo. Ao compartilhar, você não está apenas enviando um vídeo, está enviando uma chave de lançamento que pode mudar completamente a vida dessas pessoas. Pense em quantas vidas podem ser transformadas porque você decidiu ser um instrumento nas mãos de Deus. Este simples ato de compartilhar é evangelismo em sua forma mais pura. Agora deixe nossos comentários seu testemunho, usando apenas estas palavras: eu declaro minha autoridade em Cristo. Esta não é uma frase simples, é uma declaração de fé, uma proclamação espiritual que ressoa nos céus. Ao declarar isso publicamente, você está firmando um compromisso com essa nova realidade em sua vida e inspirando outros a fazerem o mesmo. Não subestime o poder desta simples ação. Satanás pode tentar se aproximar, mas ele não poderá tocar em você nem em tudo o que lhe pertence, porque você agora sabe como exercer a autoridade que Cristo já lhe deu. Essa revelação não é para ficar apenas no campo das ideias, é para ser aplicada imediatamente em sua vida. É para transformar sua maneira de orar, sua maneira de pensar e sua maneira de viver. É para libertá-lo de toda forma de medo e escravidão. É para restaurar a você o que Deus sempre quis que a humanidade exercesse nesta terra. O que você fará com esta revelação? Como transformará este conhecimento em uma realidade viva em sua vida? O momento de agir é agora. Antes de mais nada, quero pedir que você faça algo poderoso neste momento exato. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão enfrentando ataques específicos. Sua vitória já está garantida. Imagine sua vida sem esse peso, sem opressão. Imagine sua família protegida, sua saúde restaurada, sua fé inabalável. Este é o momento de mudar sua história.
Não deixe essa revelação ficar só na teoria. Aplique essa oração hoje e veja o inimigo fugir. E não se esqueça, inscreva-se no Caminho da Fé e ative o sininho para receber mais mensagens que fortalecerão sua fé.